Acorda, pessoal, que agora a gente vai trabalhar com movimento vertical no vácuo. Desprezando a resistência do ar. Primeiro movimento é chamado de queda livre. Um corpo é abandonado de uma distância do solo. Descreve uma trajetória retilínea em move com aceleração média constante. Essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aonde as equações horárias são as mesmas do move, mudando apenas a posição S, agora a altura H, e a aceleração média escalar A, agora a aceleração da gravidade G. Vamos resolver exercícios de queda livre. Primeiro exercício: um corpo é abandonado de uma distância do solo e leva 8 segundos para atingir o mesmo. Despreze a resistência do ar, determine a velocidade do corpo ao atingir o solo. Vamos responder? Para responder esse exercício, vamos fazer o esquema físico. Então a gente tem o solo, o corpo está a uma determinada altura. Este corpo vai descrever movimento retilíneo em move, vai atingir o solo, ok? E a gente vai colocar aqui as noções da cinemática. Então ele está partindo, está aqui. Neste ponto A, vamos começar a estudar o movimento. Então se a gente vai iniciar o movimento, o tempo inicial dele é 0. Se ele está sendo abandonado neste ponto, ele está em repouso. Velocidade inicial dele em repouso 0. Vai atingir o solo com uma determinada velocidade. E ele leva 8 segundos para atingir o solo. Ok? Vamos agora aplicar as equações horárias do move. Primeira equação horária é da velocidade. Então a gente pega a fórmula da velocidade e vamos aplicar a teoria do movimento em queda livre. Ok? Então a gente sabe que a velocidade dele inicial é a velocidade de repouso. Quando ele é abandonado é 0. Sabemos que a aceleração da gravidade aqui é G. E G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Reescrevendo a equação horária, temos aqui é a equação horária do movimento em queda livre. Vamos substituir os valores. Então V vai ser igual a 10 vezes 8. Logo, o móvel vai atingir o solo com 80 metros por segundo. Aqui é a velocidade que ele atinge o solo, levando 8 segundos no movimento de queda livre. Beleza? Vamos agora para o segundo exercício. O segundo exercício diz: o corpo é abandonado de uma distância do solo 80 metros. Despreze a resistência do ar. Determine o tempo do corpo ao atingir o solo.
Vamos responder. Novamente vamos fazer o esquema físico. Neste caso, o corpo está a uma determinada distância do solo, que é 80 metros. O percurso que o corpo vai fazer ao atingir o solo. Então a gente tem isso daqui, ó. Ele partiu, posição inicial e posição final. Para o estudo nós temos o seguinte: se a gente está iniciando o estudo a partir do ponto que ele é abandonado, 0. Como ele foi abandonado, ele está em repouso, velocidade dele inicial 0. Ok? Ele sofre a ação da aceleração da gravidade. E ele está a 80 metros. Ele está a 80 metros de altura. Com esses dados no exercício, a gente vai calcular o tempo que ele vai chegar aqui no solo. Ele saiu 0 segundos, então vamos calcular o tempo que ele leva para chegar aqui no solo. Para isso, vamos utilizar a maior fórmula da cinemática, que é S igual a S0 mais V0T mais 1/2 de A T elevado ao quadrado. Vamos organizar essa equação. Passando S0 para o outro lado, a gente vai ter a variação das posições. A variação das posições nada mais é que a altura. Ok? A gente viu que a velocidade inicial do movimento está em repouso 0. Sobrou aqui, ó, A. A é a aceleração da gravidade, que é 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então aqui a gente vai escrever 5. E sobrou T elevado ao quadrado. Logo, nós temos aqui a equação que calcula a altura do movimento. Aí vamos agora substituir os dados numéricos. Os dados numéricos é 80 metros, substituindo, é igual a 5 T ao quadrado. Nós temos essa operação matemática. 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 dá 16. Então, T ao quadrado é igual a 16. Operação básica da matemática: o inverso da potência é a raiz quadrada de 16. Logo, T é igual a 4 segundos. Então, o corpo leva 4 segundos para atingir o solo. Vamos resolver agora o terceiro exercício. Um corpo é abandonado de uma distância do solo e atinge o mesmo com velocidade de 50 metros. Despreze a resistência do ar, determine a altura
de onde o corpo foi abandonado. Vamos nessa. Vamos fazer o esquema físico. Fazendo o esquema físico, a gente tem o solo. Ele atingiu aqui velocidade de 50 metros por segundo. O esquema vai ser: ele estava aqui nesta posição, chegou nesta outra, certo? A pergunta ele que quer é a aceleração, é a altura. A gente sabe que ele está sendo influenciado pela aceleração da gravidade. Já vimos que, como ele parte aqui e é abandonado, o tempo inicial dele é 0. Está em repouso, velocidade inicial dele é 0. Aí vamos trabalhar com as duas fórmulas que a gente viu em exercícios anteriores, que a velocidade é dada por 10 vezes t, que é a equação horária da velocidade do movimento em queda livre. Daí a gente pode tirar que a velocidade 50, 10 t operando, a gente vai ter como resposta t igual a 5 segundos. Para descobrir agora a altura, vamos pegar a equação horária que já foi mastigada, que é essa. Para se calcular a altura, substituindo os termos t, que a gente calculou anteriormente, potência primeiro, 5 ao quadrado, logo a altura, 5 vezes 25, 125. A altura de onde ele foi abandonado, 125 metros. Ok?